Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus. Que o nosso querido Mestre de Nazaré envolva todos os seus corações com muita paz, com muita luz, e que torne a minha palavra compreensível, que possa tornar o meu posicionamento em condições de captar as inspirações tanto da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, como da irmã Amélia Rodrigues, que nos vai ajudar nesta manhã, para que vocês possam compreender como esta semeadura deste tema é tão importante, é tão rico e tão necessário, para que todos nós possamos nos tornar úteis na seara de Jesus. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, que nós estamos estudando, é o capítulo de número 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os itens que nós vamos observar é o item de número 1, candeia sob o alqueire, e os itens 11 e 12, não são os que gozam saúde, que precisam de médico. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, estuda esse capítulo a partir da página 201, colocando o título no capítulo de psicoterapeuta, claro, se referindo ao meigo e doce Rabi Galileu. Portanto, nós vamos começar as nossas reflexões a partir do capítulo 24, item 1. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Vamos fazer algumas reflexões. Ninguém acende uma candeia. Então, vocês estão observando aqui dois tipos de candeia. Uma aqui em cima, que está num prato, e a outra que está aqui numa mão, de tão pequena. Esse aqui é uma candeia. O alqueire é esse vaso de metal contendo 8 litros de óleo. Aí você já sabe o que é uma candeia e aqui o alqueire, o que é. Daqui a pouco nós vamos ver. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Está aqui, do alqueire. Mas se o alqueire está no chão, como é que ele pode ficar embaixo do alqueire? Vamos esclarecer, mostrando a vocês aqui isso aqui. Isto aqui é um candeeiro, porque a candeia é colocada no candeeiro. Aqui nós temos um candeeiro chamado também de velador. Aqui, velador, está aqui, ó. Um candeeiro, está bem escrito aqui, candeeiro ou velador. Então, parece um daqueles lugares para botar um jarro aqui em cima, botar um enfeite, isso aqui. Vocês vejam que são 3 pernas acomodadas aqui, parece um banco. Mas existem outros que são mais ricos. Olha aqui, este daqui é um candeeiro, mas olha aqui a diferença, que ele tem aqui, olha, nesta parte aqui, ele tem uma base onde o alqueire é colocado ali. O que é o alqueire? É aquele vaso de 8 litros para guardar o óleo. Então, na hora que precisasse, era só tirar o alqueire, ó, e colocar o óleo na candeia. Por isso, agora que nós compreendemos, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. O alqueire está aqui para botar embaixo dele. Põe-na sobre um candeeiro. Aqui é um candeeiro ou velador. Põe-na sobre aqui, na parte superior, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Bom, agora ficou fácil, né? Vocês viram aqui como é interessante nós aprendemos. Aí vocês perguntaram, Ari, você aprendeu isso com quem? Com a veneranda professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, a nossa conhecida Amélia Rodrigues. Mas vale uma observação. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa.
Bom, segundo algumas interpretações, nós vamos analisar inclusive o pensamento da professora Amélia Rodrigues. Essa casa pode ser o nosso lar, pode ser a casa mental, pode ser a casa do coração. Então são 3 pontos, Jesus falava muito por símbolo. Então daqui a pouco nós vamos ver referências a isso que ele faz na casa do coração. Também já estou avisando a vocês, pode ser também a casa mental, a casa do coração e a nossa casa. Contra obsessores, naturalmente, espíritos levianos e zombeteiros. Mas para melhor esclarecimento, nós vamos... Não é uma aula de português, só tem uma lembrança. Palavra original e derivada: mala, maleiro; sapato, sapateiro; candeia, candinheiro ou velador. Por isso que se chama isso aqui, olha, de candinheiro ou velador. O lugar para botar a candeia. E esse aqui que vocês já viram, mas é bom repetir para os que chegaram agora, que esse daqui é muito valioso, é bonito aí, ó. E aqui, nesse local aqui, é que se colocava o alqueire. Ó. Não é aquele alqueire de terra, como nós conhecemos aqui da Bahia. É aquele recipiente de 8 litros de óleo. Botava aqui para poder, então, abastecer, sem precisar botar em outro lugar. Ouviram como é interessante nós aprendermos? Vamos agora aqui ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo capítulo 24 que nós estamos estudando. No item 6. Escrito pelo nosso codificador Allan Kardec. E ele inicia colocando aqui, pergunta-se, que proveito podia o povo tirar das parábolas? Ele falava sempre por metáforas, parábolas, símbolos, como ele falou aqui. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu, olha que esclarecimento muito interessante, é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação nossa. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma, para que todos nós possamos compreender. Então, o primeiro passo foi esse. Então, não há de que, Jesus usou metáforas, parábolas. Não. Linguagens simbólicas do que foi na caridade. O assunto da caridade e da humildade foi explícito demais, porque era o que mais precisava aprendermos naquela época. E vocês vão daqui a pouco colocar aqui uma passagem dele com a mulher cananeia, que vocês vão ver a necessidade que Jesus teve de dar uma lição para os seus apóstolos. Vamos agora, Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 202, quando ela escreve aqui: Jesus nunca se permitiu o cultivo da hipocrisia ou de atitudes receosas. Por isso mesmo propôs que não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, antes colocá-la no velador, a fim de que a luz derrame claridade por toda parte, alcançando a claridade aqueles que se acerquem dela e se aproximem dela, assim banhando-se de luz. Viram que coisa? Mas é maravilhoso, viu? Joana de Ângeles tem uma linguagem especial, ela atualiza o pensamento de Jesus, esclarece, ela traduz praticamente esse capítulo de uma forma tão clara, tão cristalina, diamantina, que nos dá uma alegria muito grande quando nós aprendemos mais com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Mas vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, e aqui no Evangelho tem entre parênteses Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, como se Jesus não pudesse ouvir, baixinho, mas ele ouviu: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus, olha que frase linda, não são os que gozam saúde que precisam de médico.
e sim os doentes. Por isso que ali estavam ao lado dele, os publicanos e as pessoas de má vida, que precisavam de curar sua saúde moral, saúde mental, que se refletem na saúde física. Mas vamos agora ver o item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Se acercava também dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Vamos agora, vocês vejam que nós estamos colocando bem a parte de Joana para vocês acompanhem, para que acompanhem, olha, o pensamento de Joana em que é que ela está trabalhando no item que nós lemos. Na página 201, Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda, quando ela diz aqui, o olhar percussiente de Jesus alcançava o cerne da criatura, olha, o íntimo da criatura, a casa mental, a casa do coração, a casa espiritual, ali identificando os reais conflitos, a psicogênese dos distúrbios, a origem dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque Jesus reconhecia no processo das múltiplas existências a causa dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Viram que coisa maravilhosa? Na página 202, ela continua trazendo, observe, eu chamo a atenção porque isso aqui é importantíssimo, trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral. Jesus oferecia também a proposta psicoterapêutica curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que então estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Quem não quiser vivenciar, então vai ficar sofrendo, vai ficar no sofrimento, por livre e espontânea decisão, livre-arbítrio. Agora vocês perguntam, que proposta psicoterapêutica preventiva e curadora é essa, Ari? Olha, o que Joana falou. Quando Jesus falou, vinde a mim, todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que representa? Olha a linguagem simbólica de Jesus. O que é o fardo leve? É a observância da lei de amor, que é uma proposta psicoterapêutica preventiva. Observar a lei de amor, que vige em todo o universo, para que eu ame, respeite o meu semelhante, os animais, o meio ambiente, tudo. Então eu estou fazendo a proposta psicoterapêutica preventiva. Quando ele diz, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Que jugo é esse? É fazer o bem. É a proposta psicoterapêutica curativa, curadora. Porque fazendo o bem, praticando a caridade, nós eliminamos as nossas ações negativas e dolorosas que fizemos aos outros e que estão retornando para nós na forma do sofrimento. Quanto mais nós fazemos o bem, praticamos a caridade, nós vamos reduzindo os nossos compromissos espirituais. Vocês vejam o quanto é isso importante e como ela parece repetitiva. Alguém já me disse uma vez, mas a veneranda Joana de Ângeles é sempre repetitiva, mandei a gente amar para melhorarmos as nossas dores. E eu perguntei, você sabe por que ela faz isso? Porque não estamos amando o suficiente para nós diminuirmos as nossas dores. Há muito mais queixa das pessoas, há muito mais sofrimento, há muito mais choro, quando poderiam eliminar tudo isso entrando no estado de felicidade relativa que o mundo proporciona através da prática da caridade, através da prática do amor, vencendo o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, que ainda existe em quantidade dentro de nós, são os nossos inimigos internos. Na página 204, ela diz aqui, Jesus não distinguia pecadores de sadios, mantendo o mesmo intercâmbio com as diferentes camadas da sociedade, porque Jesus sabia
que todos os indivíduos que se encontram na terra estão em conserto dos efeitos dos atentados que se praticaram contra si mesmos. Vocês perguntam, mas seria contra mim mesmo? Sim, porque quando nós praticamos os atentados contra os outros, nós estamos antecipando o retorno dessa energia que nós praticamos prejudicando os outros, elas retornam para nós, porque estabelecido esse processo pela lei de causa e efeito. Por isso, como uma mãe generosa, boa, que se preocupa pelos seus filhos, como se fôssemos todos nós, ela salienta sempre a necessidade de abrirmos o nosso coração para amarmos mais, perdoar sempre e praticar a caridade, que é a nossa salvação. Salvação entendendo como libertação da ignorância que existe em nós, de todo o mal que reside ainda no nosso íntimo e no nosso interior. Na página 204, ela continua: ao mesmo tempo, Jesus amava todos com igual sentimento de compaixão, como terapeuta compreensivo e conhecedor das recidivas que os pacientes se permitiam por incúria e insensatez contumazes. Ele sabia as repetições, errava hoje, errava amanhã, voltava a errar, e Jesus tendo sempre compaixão, amando todos indistintamente. Viram que mestre admirável era Jesus, sabendo das nossas incúrias, das nossas rebeldias, com dificuldades para nós amarmos mais. É o que ele pregava sempre. Vamos agora na página 206. É emocionante, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, é emocionante constatar-se que o psicoterapeuta, por excelência, jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos, desde que facultem a Jesus adentrar na casa do coração. Olha aquilo que eu falei no início, pode ser a casa mental, a casa do coração, viram? Desde que facultem a Jesus adentrar, penetrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios de sofrimento onde se refugiam, para que ele possa ajudar. Ele já disse: vinde a mim, é para nós irmos a ele. Não vamos ficar nesse orgulho para que ele venha até nós. Agora nós vamos ver uma passagem evangélica linda, de uma mulher que permitiu a Jesus entrar na casa do seu coração, na casa da sua mente, e Jesus deu uma lição maravilhosa, uma aula para os seus apóstolos que estavam ali. Vamos agora ver aqui. Nós temos aqui na Bíblia Thompson, que nós usamos, versículos em cadeia temática, Carmélia também usa, a mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Vamos começar versículo a versículo. Vocês vão ver que atitude de Jesus maravilhosa. Partindo Jesus dali, daquele lugar onde eles estavam, foi para a região de Tiro e Sidom, duas cidades, Tiro e de Sidom. Aquela região era uma região desprezada pelos judeus ortodoxos, porque tinham aplicações, observavam vários deuses, seguiam os deuses do Egito, enfim, eram considerados, tinham o apelido de cães, porque eram afastados dos judeus. Os judeus desprezavam os habitantes de lá. Então, ele partiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, não era judia, cananeia, seguindo outros deuses daquela região, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Vejam, olha, a postura de Jesus, não respondeu palavra. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, Senhor, pois vem gritando atrás de nós, quer dizer, manda embora. Vejam a lição, como vai servir para nós também. Respondeu então Jesus: eu não fui enviado,
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele identificou para onde ele veio, a missão dele. A mulher chegou e o adorou, o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, porque chamavam a região, os habitantes lá, de cães, cachorros, cães. Ele colocou até o diminutivo. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Repare que muita gente que ainda não leu Amélia Rodrigues pensa que Jesus estava ridicularizando, chamando de cachorrinha, cadelinha, o que for. Não, porque você daqui a pouco eu vou ler aqui, pegar o livro da professora Amélia Rodrigues para ver onde eu aprendi isso. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, sadia. Agora nós vamos ver, para nós compreendermos melhor, foi onde eu compreendi, eu me introduzi nesse diálogo, nesse contato, para saber, aí vocês vão explicar as razões, vão entender porque Jesus foi para uma região considerada bárbara, dos gentios, dos estrangeiros, dos desprezados pelo povo de Israel. O assunto está aqui, na maior parte, no livro Primícias do Reino, no capítulo 8, da professora Amélia Rodrigues. Mas temos também um pouquinho de coisa no livro Trigo de Deus, que está aqui. Mas a parte mais completa, mais ampla, é aqui, em Primícias do Reino, quando ela descreve os discípulos, embora silenciosos, inquiriam-se, eles ficavam se perguntando mentalmente sobre os objetivos que os levavam àquelas cidades pagãs, gentias, impenitentes e desprezadas. Viu? Eles ficavam confabulando. Por que é que Jesus saiu de onde estava para ir para lá? E eles se questionavam: seria justo que se mesclassem os desafortunados adoradores de ídolos, como eram aquelas pessoas? Vencidas as distâncias, continua a professora Amélia Rodrigues, vencidas as distâncias, caminharam por largas horas da noite, até chegarem à cidade de Tiro. Atravessaram a cidade e buscaram repouso. Repare como ela está contando. E os apóstolos encabulados, questionando por que é que ele foi para aquele lado. No dia seguinte, além das portas da cidade, dirigindo-se para Sidom, passou por Tiro, foi indo para Sidom, uma voz aflita se levantou, vendo-os passar e seguindo-os de perto, exclamando: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Alguns discípulos se voltaram e contemplaram a mulher aflita que rogava socorro. Ela, porém, era estrangeira e não lhe deram importância. E às vezes eu fico pensando assim: ó Senhor Jesus, quanto o Senhor sofre ainda por nós e quanto naquele tempo já sofria pelos apóstolos insensíveis, incapacitados, ainda com enraizamento daquelas orientações judaicas severas, abominando, afastando aqueles que não comungavam com o Espírito de Israel. Então vocês vejam, ela continua. Como continuasse o lamento, apelo, em desenfreada gritaria, alguns dos apóstolos se acercaram de Jesus e sugeriram: Mestre, despede-a, mande embora, pois quem vem gritando atrás de nós. Aí vocês vão ver a beleza, Jesus calado. Diminuindo o passo, Jesus respondeu compassivo à mulher aflita. Repare que ele não deu resposta aos apóstolos, diminuiu os passos, aproximou-se da mulher e respondeu compassivo à mulher aflita, delicadamente: mulher, eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, num átimo, quer dizer, num segundo, recuou mentalmente e recapitulou a vida. Olha, ela parou, ela analisou realmente, ela não tinha mérito para fazer isso pelo objetivo que ele veio, ele recebeu de Deus. A mulher, num átimo, recuou mentalmente e recapitulou a vida. Isso que, na casa mental, olha aí, ela então se lembrava, a filha era seu tesouro, uma fortuna que ela lutava por preservar. A desventura, tudo lhe tomou ao longo dos anos. A felicidade foi embora, o esposo fugiu, os amigos se afastavam e ela lutava destemidamente por um futuro melhor. E nesse futuro, a filha ocupava o centro, a quem ela dedicava todo o amor. Não se recordava de uma falta contra os céus, apesar de ser considerada estrangeira. Tudo isso ela analisou, ela ponderou a razão. Olha, realmente, pelo que Jesus está dizendo, eu não mereço. Mas ela fez todas aquelas reflexões na casa mental. Refez-se e, na sua condição de humildade, reconsiderando, suplicou: Senhor, socorre-me. Oh, mas que coisa linda, viu? A dor e a extrema confiança eram patentes naquela mulher. Jesus entendeu-a, fitou-a demoradamente. Olha, fitou-a oradamente. Ela estava pensando, analisando, aquele átimo de minuto. E Jesus fitou-a demoradamente. Ele sabia do alto quilate de fé que vitalizava aquele coração. Viu a casa do coração como ele foi? Casa mental para o coração. Ele conhecia, porém, o orgulho israelita, que estava impregnado ainda nos seus apóstolos, e o desprezo que se votava ao estrangeiro, porque comungavam religiões diferentes. Agora, no entanto, estava diante de alguém que portava amor e fé como pedras preciosas de luz no íntimo, desejando aplicar severo corretivo naqueles apóstolos que o seguiam de perto. Eu vou repetir essa frase porque é memorável. É a Amélia Rodrigues, que é a professora que nos observa, desejando aplicar severo corretivo naqueles que o seguiam. Apóstolos e outros simpatizantes seguiam Jesus de perto. Ele exclamou, olhando para a mulher: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela explica agora: cães eram aqueles que não participavam da eleição israelense. A mulher cananeia entendeu que a sua condição não lhe oportunizaria outra oportunidade. Não tinha condições. Ela sofria e naquele momento ela se resignava. Que coisa linda, olha. E Jesus acompanhando a casa mental e a casa do coração, vencendo a si mesma e dominada pelo amor maternal, retrucou confiada: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A mensagem de Jesus se destinava a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, eram em abundância, mas o seu reino, o reino de amor que ele trazia, abrangeria toda a terra, todo o planeta. Jesus desejava, através daquele diálogo, lecionar para os apóstolos o poder da humildade, como ensinamento para que se esculpisse no espírito dos discípulos. Viram que coisa linda? E nós só conseguimos ver isso, aprender com a professora Amélia Rodrigues. Exultante, com a firme... Olha como ela diz que Jesus ficou exultante, com a firme confiança da cananeia e com a sua elevada simplicidade. O mestre não lhe perguntou a crença, nem a raça, não lhe reprocha a vida, não chama ela atenção, nem censura o alarido dela, nada. Diz-lhe somente com muito amor: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo
como tu desejas. Oh, que coisa linda! E o que foi que aconteceu? A professora Amélia continua, exalando misericórdia. O rabi, à distância, expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada em processo de longo curso e prosseguiu, sereno, tranquilo, irradiando paz no seu semblante. Era estranhável, como a irmã Amélia Rodrigues, no final do capítulo, diz, era estranhável a atitude inicial de Jesus, ignorando a aflição de quem lhe rogava socorro, gritando, naquele gesto de aparente indiferença, ele desejava tocar o coração dos discípulos e dos amigos que o acompanhavam, que todavia não intercederam a favor da sofredora em nenhum momento. Era um hábito infeliz, aliás, que eles pareciam cultivar. Vocês estão vendo quanto aprendizado ela deu, quanta luz a professora Amélia jogou nesses pequenos versículos que foram lidos, que contando a história dessa mulher, a verdadeira história, qual foi a intenção de Jesus fazer isso? A mulher deixou Jesus e chegando a casa, a mulher feliz encontrou refeita em gozo de saúde a filha amada. Mas foi uma das coisas mais lindas, maravilhosas, como Jesus foi tão delicado para dar uma lição tão forte para eles, que ainda estavam tão impregnados da rebeldia aprendida desde a juventude, com as sinagogas, abominando, como heréticos os estrangeiros. Por isso que Jesus escolheu depois Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, para eles, com a inteligência de Paulo, divulgar a interpretação correta do seu evangelho, do seu amor para a humanidade. Vocês viram como é interessante? E para concluir, nós vamos para a página 206 da veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Assim, alegrem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real verdadeira que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. Oh, que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, essa lição desta manhã. Que lição maravilhosa. Eu fiquei muito feliz lendo e tive a intuição da veneranda benfeitora Joana de Ângeles de buscar o auxílio da professora Amélia Rodrigues. Foi que eu descobri nesses dois livros a beleza e a razão verdadeira, porque Jesus saiu da sua caminhada normal de semeadura e foi para essas duas cidades para mostrar o exemplo de como se proceder no coração e na mente de uma pessoa estrangeira, uma pessoa que era abandonada, desprezada pelo judaísmo ortodoxo. Viram como Jesus foi hábil e inteligente para fazer esse trabalho? Por isso que eu fico muito gratificado e eu tenho certeza de que vocês vão receber essa semeadura de amor em seus corações, fazendo compreender a necessidade e a importância de nós termos em equilíbrio a casa do coração, a casa mental, para podermos refletir todas essas benesses na ajuda ao próximo, socorrendo através do nosso amor em ação, que se transforma de forma sublime e muda para o nome de caridade, para que possamos continuar servindo a Jesus com alegria, com entusiasmo, com fé e amor, para que possamos ser sempre o reflexo daquilo que ele pregava e que o faça feliz por ver que nós aprendemos, mesmo há 2021 anos, as fabulosas orientações que ele nos ofereceu. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, que os faça muito felizes e que Jesus, na sua infinita misericórdia e luz, possa plenificar os seus corações de amor, de paz, de alegria, inundando todos os seus lares de muita alegria e amor. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e até a próxima segunda-feira com as bênçãos de Deus. Meu abraço paternal e carinhoso para todos vocês.